Nascemos com a inovação em nosso DNA. Somos o presente que olha para o futuro, na missão de sermos sempre mais, de nos conectarmos mais, nos reciclarmos mais, nos energizarmos mais. Inovando, experimentando, aprendendo. Seguimos nossa jornada no rumo do amanhã, de um novo dia, em um local vivo e inspirador. Bem-vindo ao Pulse, nosso hub de inovação. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh, this you crazy mother. Alô, alô, alô. Boa tarde, todo mundo. Boa tarde. Prazer, meu nome é Flávio Pripas, eu sou diretor do Cubo. E é um prazer estar aqui hoje, que a gente vai fazer um bate-papo sobre transformação digital e sobre interação entre startups, inovação, esse ambiente de novas ideias, novos negócios, novos produtos, como ele se relaciona com grandes empresas. Eu tenho aqui representantes de 2 startups. Tenho aqui o Ricardo Guerra também, diretor executivo do Itaú Unibanco. E para a gente começar esse bate-papo, é um bate-papo. Qualquer pessoa que tiver qualquer pergunta, levanta a mão, que é mais legal. Quanto mais interação nós tivermos, mais legal vai ser o nosso bate-papo. Legal? Queria convidar, então, para se apresentar. Vou começar pelo Gabriel. Gabriel, se apresenta, fala o que você faz, qual que é a sua startup, há quanto tempo você está operando, e daí a gente usa isso para bater papo. Legal, obrigado Flávio, obrigado pessoal pelo evento, parabéns. É uma honra muito grande estar aqui. Meu nome é Gabriel Senra, eu sou CEO e fundador da Lint. Lint significa Legal Intelligence e a gente atende prioritariamente um mercado jurídico. Eu, apesar de não me vestir como eu sou advogado de formação e a gente hoje ajuda as empresas a transformarem a forma como eles lidam com contratos e processos, basicamente evitando que haja desperdício de tempo e de informação na operação jurídica. O tema transformação digital para a gente é super querido, é um tema que a gente está muito envolvido, porque de fato é isso que a gente entrega no nosso DNA. A gente transforma digitalmente a forma como os advogados nas organizações operam. A gente foi fundado há 2 anos e meio atrás, 2 anos e 7 meses atrás. A empresa passou por um programa de aceleração no Vale do Silício, onde eu morei um tempo com o meu sócio. E desde então, desde que a gente voltou para o Brasil, a gente buscou estar em espaços de inovação, como o Cubo, por exemplo, onde a gente se estabeleceu logo que voltou e veio crescendo desde então. A gente basicamente quase multiplicou por 8 o nosso tamanho de 2016 para 2017 e a gente está muito feliz de estar aqui hoje podendo contar um pouquinho das experiências. Obrigado. Legal, obrigado. Diego, e você? Se apresenta, pessoal. Opa, tudo bem, pessoal? Boa tarde. Legal estar aqui hoje. Bom, eu sou o Diego, eu sou um dos fundadores da FieldLink. E o objetivo da FieldLink é fazer gestão de equipes de campo, né? Se você tem profissionais que estão na rua, sejam vendedores, sejam técnicos, pessoal de operação, legal, o que for, o nosso objetivo é instrumentar os telefones celulares desse pessoal para coletar informações a respeito do que eles estão fazendo em campo e ter indicadores mais relevantes a respeito desse trabalho que é realizado no dia a dia. Nós estamos na rua oficialmente aí desde o final de 2014. Nós estamos também desde o primeiro dia dentro do Cubo em 2015, tivemos uma rodada de investimento em 2016, né, e chegamos aqui no momento em que a gente está agora. Legal, e Ricardo Guerra, queria que você se apresentasse, mas já emendasse direto. O que é transformação digital? Por quê? Eu faço vou chamar de um desabafo, que todo mundo fala sobre transformação digital e ninguém sabe explicar o que é transformação digital. Ninguém até hoje falou transformação digital é isso. Se apresenta e fala um pouquinho sobre o assunto. Você vai pedir para eu falar, é isso? É só para provocar. Sacanagem.
Bom, sou Ricardo Guerra, CIO do Itaú Unibanco. Flávio, realmente acho que sua pergunta é excelente. A gente debateu isso durante um tempo no banco, porque para cada um de nós que estava conduzindo essa transformação, a transformação digital significava algo diferente. E a gente percebeu isso quando a gente tinha discussões conflitantes dentro da organização. E eu acho que, como tudo na vida, quando você consegue simplificar um conceito que é difuso, as coisas se tornam muito mais simples, né? Para a gente no Itaú Unibanco, quando a gente observa o que está acontecendo no mundo, que o pessoal chama de transformação digital, no fundo, é a evolução tecnológica propiciando diferentes modelos de negócio. E isso tem um ponto em comum entre todas as indústrias, que é a mudança de comportamento do cliente. Então, para a gente, a transformação digital significa prestar serviço com mais qualidade, ser mais customer-centric, olhar para o cliente em tudo que a gente faz e utilizar a tecnologia para conseguir encantar o cliente, para conseguir prestar serviço com maior qualidade. A gente tenta resumir de uma forma mais simples, né? Obviamente, o que está por trás disso, para você atingir esse nível de excelência na prestação de serviço para o cliente, é gigantesco. A quantidade de mudanças que você tem que fazer é enorme. Não, legal. Para quem não conhece, deixa eu me apresentar também bem rápido. Para quem não conhece, meu nome é Flávio Pripa, sou diretor do Cubo. O Cubo é uma iniciativa de fomento ao empreendedorismo. Ele é um local, aliás, a gente tem um stand lá que vocês podem visitar depois. Ele é um local onde a gente conecta pessoas. A gente conecta o empreendedor com o empreendedor, investidor, universidade e grande empresa. E uma coisa que a gente fala muito nesses 2 anos que o Cubo está operando é que todo mundo fala sobre transformação digital. E a gente até hoje vê que cada pessoa explica a transformação digital de uma maneira diferente. E são 3 palavras que a gente usa para qualificar uma startup: escala, velocidade e execução. Grandes empresas, elas têm escala, têm execução, muitas vezes não têm velocidade. E uma startup, ela traz velocidade. No Cubo hoje são mais do que 50 startups, a gente vai mudar no ano que vem para um espaço onde vão ter mais do que 200 startups, é o tipo de discussão que a gente faz todo dia, e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, sobre essa questão de velocidade. Quando vocês começaram o negócio de vocês, há 2, 3 anos atrás, você falou 2014, né? 2015. 2, 3 anos atrás, você hoje é a mesma coisa que você era há 2, 3 anos atrás? Você considera a velocidade de se adaptar para o mercado algo que é importante? E você tem essa consciência de olhar para o cliente e entregar um valor para o cliente sempre, o customer centric? Para começar? Eu acho que, no nosso caso, a startup ela tem o velocidade como DNA. É preciso andar muito rápido, e isso acaba, num contexto de startups B2B que vendem para grandes corporações, sendo um ativo muito importante. Eu sou uma forma de um cliente meu andar mais rápido. Então, ao se relacionar com startups, a grande organização, ela de alguma forma faz uma oxigenação interna e consegue andar mais rápido. Quando o Guerra fala de transformação digital, né, eu vejo, por exemplo, o Itaú muito customer-centric, querendo mudar, porque ele sabe que o comportamento do cliente dele mudou. Isso é muito interessante observar que a tecnologia, a digitalização dos processos, ela é uma oportunidade para você não só atender seu cliente, como mudar os processos internos. Então, a gente sempre olha a tecnologia, a ferramenta como oportunidade de melhoria interna e de melhoria para o nosso cliente. Na startup é a mesma coisa. Se eu não tiver velocidade de transformação na minha proposta de valor ou na minha entrega, é o meu fracasso. E a gente sim precisou agir muito rápido. Nesses últimos tempos que a gente tem de vida, a gente sim mudou o produto, a gente matou uma funcionalidade muito importante que a gente tinha no sistema, que desenvolvemos outras, e o que a gente mais faz no nosso dia a dia é buscar agilidade no processo de contratação. A gente estava falando antes do painel começar, que hoje um dos meus maiores ativos na empresa é conseguir acelerar o processo de contratação com a organização, porque senão não vai funcionar. Emendando nisso daí, né, realmente, um dos maiores diferenciais que eu tenho é a agilidade, é a velocidade. Tá? É meio uma história de Davi Golias, né? Conseguir ser rápido, conseguir ser ágil. Então, eu tenho que trabalhar isso o tempo todo. Eu preciso mostrar que eu posso ser ágil e os benefícios de ser ágil. Né? Você consegue testar mais rapidamente, você consegue validar se os seus processos digitalizados estão adequados e assim por diante. Qual é o problema? O problema que a gente enfrenta maior nesse sentido é que, apesar de eu ser ágil, muitas vezes o cliente não está preparado para ser ágil. E aí um dos grandes
valores que eu tenho acaba não servindo de nada. Porque o cliente não está pronto para testar e falhar rápido, ir para o próximo e ajustar assim por diante. Então, sim, essa é uma das melhores coisas. É importante ser ágil, é importante ser rápido, mas também, ao mesmo tempo, a gente tem esse trabalho todo de cultura para... É super legal o que você está falando, né? Porque, assim, do ponto de vista do banco, e eu acho que não é diferente em outras grandes empresas, tudo que a gente busca para ser customer-centric é essa velocidade. É ser ágil em tudo que a gente faz. Mas a tradução disso, para a gente se transformar nessa empresa ágil, envolve mudança cultural. As pessoas têm que pensar de um jeito diferente, a gente tem que ser menos departamentalizado, tem que trabalhar frente a um objetivo, e esse objetivo tem que estar atrelado a um resultado de negócio que traz um benefício para o cliente, e não trabalhar entre o marketing, a tecnologia e a área de negócios, etc. Existe um segundo ponto super importante que é método, né? O método de trabalho, os incentivos são completamente diferentes, e tem um terceiro que é a tecnologia em si. Mesmo você corrigindo tudo isso, eu tenho uma plataforma que tem 40 anos de idade em 40% dela. 30 anos de idade em mais outros 20% dela. Eu tenho tecnologia de ponta dentro do banco? Claro. Mas a plataforma ela tem de tudo. De todas as idades, todas as tecnologias, todos os sabores. A gente resolveu construir o Cubo para estar próximo desse ecossistema justamente para aprender como é que as startups fazem produção com essa velocidade. E conseguir conectar empresas como a deles aqui, para a gente entender onde estão os nossos impeditivos, né? É justamente nisso que você está colocando, quando você fala, poxa, meu grande valor é a velocidade, mas eu não consigo ajudar a empresa porque ela tem processos lentos, é nessa hora que você ajuda a gente a questionar nossos processos, nossos métodos, nossa tecnologia, a tomar decisões sobre que tecnologia tem que deixar para trás, simplesmente largar e ir para uma nova, entender o perfil do profissional que a gente quer ter dentro do banco e treinar os nossos profissionais, porque se a gente não se inspirar em entender por que é que a gente está sendo lento, essa transformação ela para logo na cultura. Porque todo mundo tem milhões de razões para não transformar, quando você é uma empresa que está dando resultado. Posso fazer um gancho aqui rapidinho? Mas, Guerra, para mim, te ouvir falar isso é muito bom pelo seguinte... Tudo isso que você disse é super importante, mas passa pelo reconhecimento da importância de ser ágil. Se você não reconhecer como organização a importância de ser mais ágil, de ser mais veloz, você mata todo o processo, você cria essa barreira. E o que aconteceu nos últimos 2 anos? O número de organizações querendo balançar a bandeira e falar, olha, preciso ser mais ágil, preciso ser mais veloz, porque senão eu vou morrer, aumentou muito. Eu estou bastante satisfeito de ver que de 2 anos atrás, quando a gente tinha um esforço de vendas, para hoje, a conversa com as organizações fala assim, me ajuda a ser mais rápido. Eu, de fato, às vezes tenho um problema de cultura, às vezes tenho um problema de método, mas, pelo menos agora, as organizações elas querem ser mais rápidas. Mas olha que curioso. A gente começou nossa jornada ágil, né, reconhecendo a importância da velocidade. Na verdade, foi até antes, mas a gente implantou, de fato, em 2010. Faz 7 anos. Em 2013... toda a nossa área de interface com o cliente que cria aplicativos de celular, de internet, já sentava negócios, tecnologia, marketing, todo mundo junto, produzindo soluções com sprints quinzenais, há 4 anos. Mesmo assim, o Itaú hoje é uma empresa lenta. Sim. Nós não somos uma empresa rápida, porque a transformação passa por integração digital end-to-end, com operações, com todas as áreas de produto, toda a transformação de uma organização de 100 mil pessoas. Que leva tempo. Perfeito, mas só para finalizar, o Itaú é uma organização de 100 mil pessoas e reconheceu isso em 2010. O meu ponto, e aí eu acho que é um negócio para a gente realmente entender, a transformação digital está chegando em 2017 em algumas organizações de 100 mil funcionários. Perfeito. Não, e até um ponto que o Diego falou, que eu queria pegar aqui, que foi uma transformação muito grande. Você usou uma analogia que o pessoal usa bastante do Davi versus o Golias. Sim. E tem até culturalmente falando, as grandes organizações, isso não é diferente no Itaú, existe uma cultura de você criar tudo dentro de casa. E uma coisa que está mudando hoje no mundo é que você não consegue criar tudo dentro de casa. O mundo está indo, a velocidade do mundo está mudando de velocidade. Hoje em dia você tem coisas novas em todos os lugares. E uma coisa que a gente fala bastante no Cubo é que só vai ter sucesso quem consegue não criar, mas orquestrar. Orquestrar pessoas, tecnologias, parceiros, Perfeito. Startups, investidores, empreendedores. Você vê esse movimento? Você acha que esse movimento, por exemplo, no Itaú começou há 7 anos atrás? Não. E vocês veem esse movimento no mercado? Não, esse movimento de orquestração, acho que caiu a ficha para a gente faz 1 ano e meio.
Porque era aquilo que eu estava falando. Em 2010, é muito fácil você olhar e falar assim, vamos colocar Scrum, método ágil aqui dentro, tudo vai se resolver. Né? Você não tem noção ainda do tamanho do problema. Você começa a descobrir o que você não sabe, porque a ignorância é uma bênção, você acha que está tudo certo. Quando você começa a descobrir a quantidade de coisa que está mudando no mundo e a velocidade pela qual ela está mudando, você começa a fazer catch-up e você só descobre que cada vez mais tem mais coisa que você não sabe. A questão da orquestração tecnológica como velocidade de produção de solução financeira é algo super recente para a gente. E mesmo assim, sendo super transparente, Flávio, a gente não sabe ainda como fazer isso. Porque orquestrar soluções de mercado plugando num legado antigo com velocidade não é trivial. A gente não achou até agora uma empresa que soubesse fazer isso bem. Não é simples essa conexão, né? E a gente está tentando aprender a fazer isso. Mas de alguma forma isso já está sendo feito com iniciativas, por exemplo, como a do Cubo. Eu vejo claramente na história evolutiva de relacionamento, de inovação, transformação digital, a linha do eu vou desenvolver, eu vou investir em P&D, eu vou desenvolver, criar meu laboratório, contratar desenvolvedor e alocá-lo para fazer uma solução, ou eu vou partir para o mercado para comprar empresas ou comprar soluções prontas. E você tem a linha do meio, né, que é engajamento com startups, que você consegue flexibilizar conceitos, modelos de negócio. A gente, né, que começou a desenvolver software há menos tempo do que muita empresa tradicional de mercado, tem uma prática muito diferente. Então, todos os quesitos de, eu quero desenvolver o meu software porque eu sou diferente da outra empresa, então eu quero os meus processos, eu quero o meu jeito, o meu workflow, os meus dados, o meu fluxo. Isso tudo já é possível ser parametrizado num sistema que é novo, que é recente. A empresa só precisa aceitar isso. Exatamente. E isso é novo, não é de 10 anos atrás, é de 1 ano e meio para cá. A gente fala bastante que todo o processo na grande empresa ele é feito para diminuir risco. Mesmo porque você tem um legado de sistemas feitos há muito tempo, você não pode ter erro. Imagina dar problema no sistema do Itaú, você perde dinheiro do cliente, não pode acontecer isso. Só que uma startup, vocês são 2 representantes de startup. Startup é sinônimo de risco. Aquilo que vocês estão fazendo há 2, 3 anos, talvez não funcione, talvez não seja mais relevante daqui a 2 anos, daqui a 3 anos. Ou ao contrário, talvez seja extremamente relevante. Como que vocês encaram essa equação de risco-retorno quando vocês fazem projeto? Não, com certeza. Você tem que ser ágil, né? Você tem que avaliar todas as oportunidades que ocorrem por aí e ir ajustando o seu produto em função dessas oportunidades. Então, é lógico, a primeira coisa que a gente faz é ouvir o cliente. As demandas que eram solicitadas para a gente do FieldLink há 3 anos atrás são completamente diferentes dos que as que são pedidas hoje. Vou dar um exemplo básico, né? Há 3 anos atrás, uma das coisas que o FieldLink faz é saber onde está o colaborador. Há 3 anos atrás, isso de fato era um item assim, que o cara fala, pô, que coisa genial. Né? Hoje isso não é. Pô, legal, você sabe, abre lá o Find My Phone do cara, vê, etc. Então, e se adaptando e ouvindo o que o cliente vai pedindo é muito importante. Claro, não é ceder em todos os motivos. A gente estava até conversando antes, né? Tem uma tentação muito grande de você ceder completamente para o grande cliente. Né? Porque o grande cliente tem a carteira gorda, né? E ele fala, pô, eu quero essa customização, essa personalização, olha, o seu produto não tem isso, tem aquilo, tal. E é muito tentador se aceitar, né? Porque, poxa, numa startup, aceitar um grande projeto de um cliente é mudar a história da startup. Deixa eu só conhecer um pouquinho o público aqui. Quem aqui é de grande empresa? Levanta a mão. Legal. Quem é empreendedor? Levanta a mão. Uau. Quem é investidor? Legal, legal. Quem é empreendedor e vende para grande empresa? Levanta a mão. Show, legal. Gabriel, você tinha um comentário, mas já para emendar no seu comentário. Você é um dos caras que eu conheço que mais consegue hackear relacionamento com grande empresa, hackear no bom sentido, tá? Para fazer um projeto e ir para frente. Se você pudesse dar uma dica para esses vários empreendedores que estão aqui nos assistindo, como que você cria um relacionamento com uma grande empresa para você ser contratado? Antes esse ponto é totalmente conectado com o ponto do risco que você acabou de falar. Para mim é uma questão assim, a gente apostou muito em 2 coisas lá na empresa. A gente foi muito
sempre muito firme nos nossos valores de transparência e flexibilidade. A gente é flexível e transparente em absolutamente tudo que a gente faz, desde o software a nosso relacionamento, à forma como a gente faz negócio. Então, no tema risco, eu sempre tento negociar e deixar muito claro que riscos o nosso cliente está disposto a tomar. E se relacionar com uma startup, eu deixo muito claro. Eu falo, olha, o risco que existe aqui na mesa é esse, esse e esse. Se você não está disposto a comprar esse risco, vamos resolvê-lo dessa forma. E se esse aqui, por exemplo, no nosso caso especialmente, tá? Só entrando um pouco mais no detalhe. Eu cuido, às vezes, muitos dos nossos projetos estão ligados à automação de documentos jurídicos. Eu faço com que a empresa produza massivamente novos documentos jurídicos com baixo risco de errar e com muita agilidade. Eu aumento muito a produtividade. Mas o cliente ele fica preocupado, bem, mas a lógica do documento ela é minha ou sua? Esse é um risco muito grande. Se eu amanhã quebrar ou parar de funcionar, os documentos eu sei que eu vou guardar, mas e a estrutura? E todo o meu conhecimento ali? Isso foi uma discussão, por exemplo, com o próprio banco e com outras organizações. Isso a gente conseguiu mitigar. Então, deixar isso transparente na largada, costumo tirar os esqueletos do armário, é para nós um diferencial. Então, eu sempre aposto nesse caminho. A gente, como startup, como empreendedor, precisa reconhecer os riscos que a gente representa para a organização e avançar em cima deles de pronto. E isso, para nós, se tornou um diferencial. Assim, logo no início, a gente endereça esses pontos e tira os esqueletos da mesa. Isso no tema risco. No tema hackear sistema, eu posso falar, mas acho que o Guerra tem um comentário sobre isso. Não, nesse tema que você está falando, para compartilhar, eu acho que é legal a gente compartilhar o aprendizado com todo mundo aqui. Quando a gente começou o Cubo e começou a trabalhar com as startups do Cubo, as diversas áreas do banco se encantaram com um monte de soluções de diversas startups que tinham propostas de valor incríveis. Só que a gente só sabia trabalhar com grandes fornecedores, né? Então a gente vai lá, quando a gente contrata qualquer grande fornecedor de software, não vou falar o nome de ninguém para o outro não ficar com ciúmes aqui, mas a gente está acostumado a entender a proposta de valor, fazer prova de conceito, rodar diversas áreas, empregar 10, 15 pessoas daquela empresa para garantir que o produto tenha resultado. 6 meses depois a gente resolve contratar o produto e ele entra no ar. A gente foi trabalhar com startup do mesmo jeito. Cara, teve startup no Cubo que fez mais de 100 reuniões no banco antes que a gente contratasse alguém. Parabéns. O que é um absurdo, porque, cara, os caras não quebraram porque Deus não quis. Porque, assim, a startup não tem esse fôlego, né? E o banco não tinha esse aprendizado. Eu acho que a gente está evoluindo justamente para aprender como trabalhar com uma startup. A proposta de valor da startup é outra. Ela está vendo uma grande oportunidade no mercado, mas o produto dela está em desenvolvimento. Então, ou você embarca junto nesse desenvolvimento e entende que a dinâmica é essa, ou você vai quebrar a startup, ou vai destruir a proposta de valor delas e vai acabar comprando algo que não vai trazer resultado para você, porque você não respeitou a proposta de valor que o empreendedor estava vendo. Então, a gente está tentando, dentro do banco, mudar esse mindset para saber se você está trabalhando com uma grande empresa é uma coisa, se está trabalhando com startup é outra. Você está comprando uma proposta de valor, você está comprando uma promessa futura baseada numa ideia. E a gente vai experimentar ela junto e construir essa ideia junto, é diferente. Só complementando rapidamente, uma coisa que a gente enxerga muitas vezes que o cliente grande tem a dificuldade de entender é que a startup ela tem muita agilidade, ela tem velocidade, mas ela não tem, vamos dizer, largura de banda. Né? Se você tentar empurrar um monte de coisa para cima dela, para ela fazer, você só terra ela. Né? Não é sinônimo, velocidade e largura de banda, por assim dizer. Perfeito. E dentro desse tema relacionamento, hackeando o relacionamento, o Flávio conhece bem as minhas empreitadas aí com relacionamento de grande empresa, por isso que a gente brinca isso. Tem um negócio que eu aprendi muito, que é o seguinte, no fundo, ninguém é demitido por apostar no certo lá, no player tradicional. E ao contratar uma startup, o que a outra pessoa do outro lado da mesa está fazendo é tomando um risco. Só que ele quer tomar aquele risco, ele quer fazer alguma coisa. Então, o que eu aprendi de mais valioso é tirar o cara da torre, tirar o cara daquela organização gigantesca da qual ele pertence e entender o que motiva ele de verdade. Então, assim, toda vez que a gente encontra um ninja dentro de uma organização, ele tem uma meta, ele tem uma motivação, ele tem um risco que ele está disposto a tomar para dar um salto. No final das contas, é uma microaposta que ele está fazendo ao trabalhar com a gente. E eu preciso convencê-lo de que eu estou disposto e realmente engajado, committed mesmo, a tomar aquele risco com aquele cara. Então, o que eu faço particularmente no nosso relacionamento, e todo o nosso time de vendas é totalmente incentivado a fazer isso, é desenvolver um relacionamento próximo de compreensão do qual é a motivação pessoal
de com quem a gente está se relacionando. E ajudar o cara a nos ajudar. O que é isso? Navegar numa estrutura do tamanho do Itaú ou de qualquer outra organização do mesmo porte é um desafio até para ele. Ele chama o pessoal de TI e já mudou, o cara entrou de férias, ele ficou doente, alguém está de licença, e aí vão 12 pessoas para a reunião. Então, o que eu fiz particularmente? Eu comecei a desenhar a organização mesmo, graficamente, e eu levo para a reunião, as reuniões, a estrutura organizacional. Você já falou com essa área, você precisa falar com essa. Eu ajudo o cara que quer me comprar a fazer com que ele navegue lá dentro. Agora nós vamos enfrentar a TI, olha só, você vai ouvir as questões de segurança, de arquitetura, etc. Está aqui o material. Ah, você já falou com a área tal? Já, inclusive você vai falar com fulano, com o Beltrano, com o fulano. Então, assim, você tem que ter instrumento para ele navegar dentro da estrutura grande da qual ele pertence. Foi isso que a gente fez. Até para compartilhar, um dos dias que eu achei mais incríveis foi quando você me mostrou o organograma que você fabrica das empresas que você está se relacionando, que eu achei um material, assim, incrível. Sim, a gente faz o organograma porque, assim, normalmente a estrutura é tão grande, que nem os próprios colaboradores têm visibilidade do organograma da empresa. Então eu sempre pergunto assim, você faz parte da diretoria do fulano? Aí eu já vou ligando. E vou pintando as pessoas com quem eu falo. Então assim, a gente vai pintando de verde com quem a gente fala, de amarelo com quem a gente quer falar, vermelho, quem não é amigo. Você tem a minha aí para vender, não? Hã? Você tem a minha para vender? Tem, pior que tem. E o mais legal é que manter essa estrutura atualizada é muito difícil, mas ela é muito útil, ela brilha os olhos de com quem a gente está conversando. O cara fala, nossa, é verdade, essa estrutura está assim, eu estou ligado no fulano e tal. E isso é muito rico, parece bobagem, mas numa organização de 100 mil pessoas, tem tantas gerências, diretoria, superintendência, gerência daquilo, comitê daquilo outro, que eles não sabem se conversar. E você ajudar o cara a fazer isso é um segredo muito grande. Parece bobagem, parece óbvio, mas dar o mapa da navegação da empresa é muito louco. Guerra, duas coisas. Isso ajuda a se relacionar com uma instituição que nem o Itaú. E você realmente tem que colocar processo diferente para se relacionar com uma startup? Tem alguns críticos no mercado que falam, não, startup é fornecedor que nem qualquer outro. Como que você encara uma frase dessa? Eu não acho necessariamente que é uma questão de processo, eu acho que é uma questão de você entender a proposta de valor que você está comprando. Porque, de fato, se você for montar processo por tipo de empresa, você vai ficar louco. Eu, pessoalmente, sou contra. É super controverso isso. Mas eu acho que, assim, eu defendo demais que as organizações, é um chavão, mas, enfim, funciona, que as organizações se organizem em torno de Lean Startups. Porque você precisa saber, dentro da sua organização, como é que você entrega propostas de valor para o seu cliente, e você precisa criar, de fato, mini empresas com as especialidades que você precisa, tecnologia, negócios, operações, etc. Cada uma dessas pequenas empresas tem que saber trabalhar com o seu fornecedor específico, com o seu parceiro específico. Trabalhar com startup é completamente diferente de trabalhar com empresa estabelecida. Porque, de novo, você está comprando um conceito, uma ideia, que não necessariamente está com largura de banda suficiente, adorei o termo. Não necessariamente você está conseguindo colocar um monte de customização e throughput ali dentro. Você precisa acreditar na ideia e ajudar o empreendedor a fazer valer aquela ideia, né? A colocar ela no mercado, a colocar ela para o cliente e construir com interações rápidas, aproveitando a velocidade da startup, a validação daquela ideia. Deixar a startup trabalhar, você tem que ser um acelerador da startup. A cabeça da empresa estabelecida é assim, eu vou comprar um produto pronto, vou plugar e vou ofertar para o meu cliente. A startup, ela te vende uma proposta de valor e você tem que, junto com ela, em ciclos rápidos, implantar com o seu cliente, testar, receber feedback, mudar a direção, matar produto, matar feature, criar feature nova, mas é a construção conjunta. É completamente diferente. Você pegou num ponto. Aliás, gente, se alguém tiver pergunta, é só levantar a mão, tá? Senão a gente vai continuar falando aqui. Mas você pegou num ponto que tem muita gente que me pergunta o que diferencia um bom empreendedor de um cara que talvez não vai dar certo. E eu falo que é o foco. Uma boa startup, um bom empreendedor é uma empresa que ela tem foco único, exclusivo, absoluto em resolver um problema só do mundo real. E se
de alguma forma aquele empreendedor ou aquela startup desvia o foco, no meu ponto de vista ela deixa de ser uma startup, porque ela começa a virar um prestador de serviço, ela vai fazer qualquer coisa para qualquer um, que não é isso. Startup necessariamente tem que ser uma empresa de produto, mas acontece muitas vezes de uma startup fazer um projeto com uma grande empresa, e uma grande empresa às vezes abrir uma nova porta, um novo mercado para aquela startup. Aconteceu até com vocês um pouquinho isso, né? Comenta um pouco que acho que é um caso super bacana, que vocês conseguiram utilizar uma coisa, praticamente o seu produto, para resolver um problema que vocês nunca tinham identificado. Sim, e é exatamente essa coisa toda, né, de você analisar se essa solicitação do seu cliente vai te tirar do caminho, né, ou vai agregar. Né. É possível que essa essa solicitação do seu cliente consiga agregar o seu produto e criar algo novo. E foi o caso que aconteceu com o Itaú. Assim que a gente entrou no Cubo, eu dei uma apresentação a respeito do Field Link para um pessoal que estava lá, uma equipe razoavelmente grande, umas 100 pessoas da Vanessa. E eles, depois de uns dias, me ligaram e falaram: pô, eu gostei muito do seu produto, mas eu sou da área jurídica do banco. Naquela época, a gente usava Field Link para fazer gestão de equipes comerciais, principalmente. E eles queriam, então, fazer gestão de equipes de advogados. O pessoal que vai nas audiências trabalhistas do banco, está lá no Fórum da Barra Funda, etc., e precisa controlar esse trabalho que está o tempo todo acontecendo em campo. Eu não entendi absolutamente nada do assunto, né, e fui conversar com o Gabriel, o advogado de plantão, e fomos entender um pouco a respeito do mercado, né. Levantou, pô, esse é um negócio que faz sentido, é uma demanda que surge, acho que vale a pena, tal. E a gente começou a estudar e nós topamos, né, fazer com o Itaú um piloto, do zero, para tentar desenhar uma solução para esse problema, algo que era completamente inovador, né, pô, gerenciar equipes de campo, de advogados, tal. E nós fizemos um piloto, o piloto foi super bem recebido. 1 ano e meio depois, a gente foi contratado. Porque quando nós começamos, o Itaú ainda não estava 100% preparado para startups. O nosso processo foi um dos primeiros processos. Ainda não estamos, hein? Não, mas eu vejo muita diferença. Os novos projetos que a gente tem negociado com o banco têm sido muito diferentes. Então isso gerou um novo produto, gerou um case super interessante, né? E hoje esse é um produto que a gente pode fazer uma reflexão. Poxa, faz sentido a gente ofertar para outras empresas também, né? A gente pode girar uma nova área de negócio, uma nova unidade de negócios para resolver problemas da área jurídica, né, das grandes empresas. Eu vou pegar o gancho nessa história, porque o Flávio tocou num ponto que é muito interessante. Assim, a gente fala, transformação digital, eu vou trazer, então, startups para se relacionar comigo, eu sou uma grande empresa, quero mudar os nossos processos. E, muitas vezes, o que eu vejo acontecer com a gente é vir tanto feedback, tanto pedido de customização, tanto negócio, que você pode matar a empresa, você pode fazê-la desviar do foco. Todo santo dia, não é semana, 2 vezes semana, não, é todo dia a gente se pega numa discussão se a gente vai fazer algo que é relacionado com o nosso propósito, com a nossa visão, com a nossa estratégia ou não. A gente recebe diariamente requisições de novas funcionalidades, novos projetos, oportunidades de negócio que dá vontade de pegar, dá vontade de falar, não, eu vou fazer, vamos fazer junto, que é legal, é uma boa oportunidade, daria dinheiro. Mas é muito importante manter o foco. A gente se viu nessa encruzilhada muito recentemente. Para um caminho a gente falou não, para outro a gente falou sim. Acho que já tem umas 3. Então, assim, a gente acabou sempre decidindo por, às vezes, atender a demanda, mas desde que aquilo estivesse ligado ao nosso foco, à nossa visão. Tem uma frase do Jeff Bezos que eu acho sensacional, que ele fala: seja rígido e inflexível na sua visão de longo prazo e flexibilize o caminho e os detalhes para chegar lá. Perfeito. Acho sensacional. Legal. Acho que a gente tem uma pergunta lá. Oi. Meu nome é Vânia Canteiras e você cita que percebe uma mudança no processo... A gente não está ouvindo. Meu nome é Vânia Canteiras e você citou que existe uma mudança no comportamento do Itaú na receptividade das ideias. Você podia... Ele citou que há uma mudança no comportamento do Itaú na receptividade das ideias. Ele podia dizer que mudanças são essas? Compartilhar um pouco com a gente? Ah, claro.
uma organização de 100 mil funcionários precisa de mudanças em todas as áreas. Quando a gente começou a trabalhar com o Itaú, já existia a filosofia de conversar com startups, né, e fazer negócios com startups, porque isso tudo veio, né, de antes, trabalhando desde 2010, né, você falou com isso e tal, já tinha o Cubo, então entrar e conversar com o Itaú já era algo simples, mas dali para de fato operacionalizar uma contratação era um desafio muito grande. Então o que, por exemplo, o Itaú tem feito é passar por todas as etapas do processo, né, e doutrinar a respeito do que é lidar com uma startup. Então você tem que ir com compras e falar, olha, compras, a startup não vai ter uma DRE de 5 anos atrás para validar o faturamento dela. 3. Né? Você vai no jurídico e vai falar, olha, você não pode colocar no contrato que toda a propriedade intelectual do seu produto vai passar para o Itaú. Posso bicar aqui um ponto e ajudar nessa resposta? O que está mudando muito nas organizações, e eu já vi mudar no Itaú, é o seguinte, para se relacionar com startup, a alta liderança da empresa tem que estar comprada com essa ideia e acostumada a ouvir isso. Então, hoje em dia, quando chega algum projeto lá na diretoria do Itaú, a gente já fez, vamos dar uma chance. Quando é a primeira vez e a alta liderança da empresa não está comprada com a ideia de que se relacionar com uma empresa menor é uma boa ideia, é só risco, vem um top-down não muito grande, intransponível. E isso é uma mudança muito grande. Quando você tem volume, novas contratações, a diretoria, a liderança se acostuma, as coisas ficam mais fluidas e mais rápidas. Mas o trabalho interno para fazer funcionar passa por doutrinar todas as áreas, todas as especialidades. A gente tem equipe interna dedicada a treinar jurídico, compras, tecnologia, sobre o que é lidar com cada tipo de empresa. E é um trabalho contínuo, eu imagino, porque você doutrina e ensina uns, nascem outros que querem falar não e que querem contaminar o sistema, etc. É isso mesmo. Acho que tem mais umas 2 perguntas. Deixa eu só fazer uma pergunta para vocês. Porque no Cubo a gente fala com grandes empresas todos os dias. O Cubo ele é uma associação sem fins lucrativos de fomento e o nosso papel é fazer esse mercado ele funcionar, talvez numa outra dinâmica. E a gente fala que para isso funcionar, para relacionamento entre grandes empresas e startups, ele funcionar, você precisa construir cases. Porque a partir do momento que você torna algo tangível, toda organização ela acaba se engajando muito mais. Você acha que isso é uma verdade? Não tenho a mínima dúvida, Flávio. Construir case de sucesso gera aquela vontade interna de eu também querer ter esse sucesso. Hoje está ficando muito mais fácil no banco a gente mudar a cultura em direção à velocidade, usando ou não startup, porque todo mundo está pedindo. No começo você tinha que convencer. Quando a gente foi criar o Cubo, a gente chegou no comitê executivo, você sabe dessa história, todo mundo olhando para a gente com uma cara torta, falando o que esses malucos estão falando, né? Hoje, como já tem diversos casos de sucesso, invariavelmente os caras chegam para a gente e falam, eu quero igual àquela área, eu quero um resultado semelhante àquele produto. Fica muito mais fácil, as pessoas estão abertas de partida. Legal. Tem outra pergunta ali. Fala alto. Boa tarde. A minha pergunta, você falou a respeito de foco das startups, né? É um sonho para toda startup, manter o foco, né? Mas, ao mesmo tempo que você tem que ter foco, você precisa pagar as contas, arrumar projetos e manter a startup viva. A pergunta é, como conciliar os dois? Porque o foco é bacana, mas se você não sobreviver, não resolve muita coisa ter o foco. Eu não acho que é sonho, eu acho que é necessidade, tá? Imagina que no Cubo a gente fala com muitas startups todos os dias e é muito nítido que quem consegue crescer, quem consegue evoluir é quem tem foco. Só que esse foco ele não precisa ser eterno. Tem o livro espetacular, que é o livro de cabeceira de todo mundo, que é o tal do Lean Startup, do Eric Ries, sei lá como o sotaque, mas que ele coloca método. Inclusive nós. Exatamente, mas que ele coloca método para isso. Uma startup, o empreendedor que ele consegue desenvolver o seu negócio bem, ele levanta uma hipótese e ele coloca um prazo para testar aquela hipótese. Seja um prazo de 1 mês, 2 meses, 3 meses, não pode passar muito de 3 meses. Mas dentro daqueles 3 meses, o empreendedor ele vai testar só a hipótese dele. Agora, vamos dizer que você precisa de dinheiro para sobreviver. Fica 3 meses fazendo um pé de meia, se matando para ganhar um dinheiro para sobreviver, para que você possa talvez testar uma hipótese nos outros 3 meses. Essa questão de foco, eu respondo dessa maneira bem pragmática, porque é muito nítido. Não dá para você fazer várias coisas ao mesmo tempo. A gente não consegue entregar valor
fazendo muita coisa ao mesmo tempo. É meio duro falar isso, mas assim, eu nem sei do que você está falando, mas uma coisa que eu aprendi, porque eu vivi isso na pele como empreendedor, se você tá difícil demais manter o foco, é porque o foco está no lugar errado. É porque não é suficientemente relevante e rápido para que você consiga manter o foco. Então, assim, eu entendo que tem que pagar a conta, a gente de vez em quando é flexível, às vezes, no produto, no modelo de negócio e tal, mas o foco no propósito, no problema que você resolve, tem que ser um só. Você tem uma visão de longo prazo? De longo prazo que não muda, um propósito, uma visão que é aquela ali, eu resolvo aquele problema. Se o mundo está te carregando para um outro lado, esse foco não é suficiente. E a gente aqui no Brasil é muito apegado, aí a gente tem muita dificuldade de abandonar as coisas, de falar a verdade, isso não está funcionando, é ruim mesmo, então ninguém quer. A gente tem que ficar um pouco mais livre para falar que não é bom, entendeu? E até reforçando esse ponto, tem muita gente que pensa que startup, o desenvolvimento é caótico. Não é, tem método. E o método está descrito num livro que você lê no final de semana, então não tem tanto segredo assim. Olá, minha pergunta vai para o Flávio. Eu sou Neile Aragão, somos da Mood, e a Mood tem um propósito que é ensinar mulheres a empreender. Nós somos o e-commerce de moda no atacado. Nosso produto vem de várias microfacções de mulheres de Fortaleza. E eu queria lhe perguntar se o Cubo tem a visão de levar, como ele pensa em chegar nos empreendedores do Nordeste, né? E um pouquinho também para o Ricardo, se o Itaú tem objetivo de prestar microcrédito para as mulheres empreenderem. Deixa eu começar. O Cubo ele tem propósito de fomentar todos os empreendedores que estão resolvendo problemas reais do mundo real e estão criando soluções com potencial de escala. Até independente da região de onde vem esse empreendedor, aliás, eu não sei se meu número está certo, mas acho que a maioria dos empreendedores que estão no Cubo não são de São Paulo. E acho que são de Minas. Mas eu tenho que validar esse número, acho que ele não está... Ainda tenho que validar. Mas na questão até do empreendedorismo feminino, que você colocou, que uma das funções que vocês têm é fomentar isso, é uma preocupação que a gente tem. Não só no Brasil como no mundo, ainda são poucas empreendedoras empreendedoras em tecnologia, por exemplo. Até no Cuba a gente lançou um programa que nós chamamos de Women in Tech, que são mulheres em tecnologia, onde a gente tenta trazer essas empreendedoras para que elas possam fazer um corpo onde uma ajuda a outra. São todas questões que são recorrentes lá no Cubo. Depois a gente pode até conversar em mais detalhe, mas a gente tem essa preocupação, a gente quer que o Brasil se desenvolva, as mulheres como empreendedoras se desenvolvam, o mercado todo ele mude de patamar. Na verdade a resposta é a mesma, porque a gente faz via Cubo, né? Mas a gente entende sim que tem um espaço para o empreendedorismo feminino. Eu acho que no Brasil ele é menos desenvolvido, né? E a gente justamente lança esse programa com essa cabeça, porque a gente acha que tem oportunidade da mulher de fato empreender. Nossas clientes são geralmente aquelas revendedoras sacoleiras, né? E elas precisam de dinheiro. Algumas dizem, eu vou fazer 2 faxinas para me poder comprar o kit mínimo da Mood. E a gente vê que tem muito mercado, mas como a gente chega para levar o microcrédito para elas? A gente veio, assim, de Fortaleza e disse, vamos em São Paulo, lá em São Paulo todo mundo sabe de tudo. Então, queria ver. Não, perfeito, acho que a gente precisa conversar. Se o Itaú tem esse interesse. Vamos conversar mais depois. Acho que tem toda uma questão de organização por trás para conseguir aparecer de fato, como você falou, né? Tá eu acho que a gente consegue criar essa conexão e trabalhar. Tá, obrigada. Posso só fazer um comentário sobre isso? Você falou necessidade de microcrédito, mas necessidade das pessoas em si. No Cubo, a gente fomenta empresas startups, que são empresas que resolvem o problema real, do mundo real, criam soluções potencial de escala. Escala no mundo você consegue de 2 maneiras, ou com tecnologia ou com muito dinheiro. Como geralmente não existe muito dinheiro à disposição, as startups são empresas de tecnologia. Qualquer problema do mundo, daí eu vou dar uma opinião pessoal, mas é que eu absolutamente acredito nisso cegamente. Qualquer problema no mundo, a tecnologia
ela é uma das indústrias que ela mais consegue transformar, por exemplo, boas ideias em qualidade de vida, em progresso, em acesso. Então, as suas microempreendedoras, se você fornece uma plataforma de tecnologia para elas, talvez você possa mudar a história delas simplesmente por fornecer essa plataforma. Podemos passar só para tinha alguém ali? Aonde? Tem uma placa esgotada e tem o microfone levantando. Qual que é o primeiro? Tá. Fala com ela. Posso falar? Sim. Eu estou ouvindo falar sempre assim de tecnologia, qualidade de vida, mas às vezes na vida real, quando chega no consumidor final de tudo isso que vocês preparam, é completamente difícil. Quem que trata desse consumidor final, dele entender tudo isso que vocês fizeram, da pessoa não chegar, vamos dizer, num Itaú ou em qualquer outro lugar e não chorar com essa tecnologia que você não consegue nem começar a usar, entendeu? No produtor final, porque entre vocês tudo se entende. Um ajudou o outro ajudou um, todos se entenderam, mas e o consumidor final? Não, como é que fica nisso? Que às vezes ele fica totalmente perdido nisso. Né? Não, excelente a sua pergunta. O que a gente busca é exatamente o que você está perguntando. Como é que a gente transforma uma organização como o Itaú ou outras empresas estabelecidas numa empresa que vai de fato prestar serviço para o consumidor, independente de quem ele seja. O consumidor do banco não é obrigado a entender de tecnologia, não é obrigado a entender da conversa que a gente está falando. A gente está aqui falando sobre a cozinha. Como é que a gente monta método, modelo, cultura, tecnologia, etc., para no final do dia, de forma transparente, entregar o que você está pedindo. Esse é o nosso objetivo como organização. Transformar a organização em torno do cliente, para eu conseguir, de fato, resolver o problema do consumidor no dia a dia. A gente tem plena consciência de que hoje existe uma série de problemas que o cliente enfrenta, vou falar em nome do banco, não em nome de outras empresas, mas existe uma série de problemas que o cliente enfrenta para usar o banco. Nossa missão é cada vez mais causar menos problema, trazer mais solução. O jeito de fazer isso é com a cultura de startup, é com tecnologia, é implementando um método de trabalho onde a gente consiga, imagina, o banco tem mais de 50 milhões de clientes. Eu preciso ter tecnologia suficiente para entender o problema de cada um, saber resolver o problema de cada um do melhor jeito possível. Você só faz isso com tecnologia. Né? Mas o que eu vejo, assim, às vezes, quem está do outro lado, a tecnologia, às vezes, empaca tudo. Então, você chega, às vezes, vamos falar do banco, que é uma coisa que todo mundo vai. Às vezes, o banco está parado a tarde inteira. Às vezes, você não consegue entrar naquela portinha rotatória, porque apitou, porque a sua chave não passou ali. Então, é uma tecnologia que, às vezes, no dia a dia, para quem é cliente, você senta e chora. Você fala, nunca mais eu venho nesse banco, entendeu? Então, eu vou ser super honesto. Eu acho que também tem que... Eu queria saber como é que funciona, quem que cuida desse outro lado. Não, super pertinente. Eu adoraria que o banco não parasse nunca. No final do dia, quando o banco para, você xinga, sou eu. Oi, é você, sou eu que está xingando. Porque, no fundo, foi minha área que parou em alguma coisa. Aonde está a complexidade disso? É uma plataforma que tem... É difícil de mencionar o tamanho com palavras, mas assim, imagina que eu tenho 500 milhões de horas trabalhadas na história para construir código, eu tenho 6 mil pessoas trabalhando dentro da área, eu tenho plataformas que têm 40 anos de idade, 30, 20, 10, 5, plataformas de uma semana de idade, todas integradas, tendo que funcionar de forma orquestrada. Mais de 20 mil servidores, 15 mainframes, todos os sistemas tendo que funcionar sem parar nunca. A má notícia, às vezes para e às vezes dá problema. A gente trabalha forte para cada vez dar menos problema. De forma super honesta, a gente acompanha e vê que está melhorando, ano contra ano, contra ano, contra ano. A gente quer melhorar muito mais, a gente não quer causar problema nunca. Mas o desafio de uma empresa estabelecida com mais de 90 anos de idade, na sua cultura, no seu método, na sua plataforma tecnológica, é gigante. O que você está me pedindo é o que eu adoraria entregar amanhã para todo mundo, só que leva tempo. Tem mudança para acontecer no meio do caminho que não é simples de ser implantada. Mas essa é a verdade nua e crua. Nessa discussão toda sobre a evolução da tecnologia, o que eu acho bacana é que quando a tecnologia acerta, as pessoas nem percebem e a tecnologia já muda a vida das pessoas. Perfeito. Tem um exemplo que eu gosto de usar, a gente fala muito que a velocidade do mundo está mudando de velocidade. Raríssimo hoje em dia alguém pedir um táxi colocando o dedo para frente.
E isso foi por conta de aplicativos de táxi. E essa mudança de comportamento da sociedade global, ela só tem 3 anos. Então a tecnologia ela tem esse potencial de mudar a vida das pessoas muito rápido e é um processo incremental. A gente está evoluindo por causa disso. Isso. Gente, eu vou ter que encerrar, que a plaquinha de esgotado já levantou algumas vezes. Queria agradecer a presença de vocês. Obrigado, Gabriel, gente. Diego, Guerra. E estamos aí à disposição de todo mundo. Valeu, gente. Valeu, Obrigado. valeu. Obrigado, pessoal. Bom evento.